Olá, pessoal. Essa aqui é mais uma aula sobre História do Brasil para o itinerário CEPREP e Preveste do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, nos nossos dois últimos encontros, né? Mas nas nossas duas últimas videoaulas, eu vinha falando sobre o período joanino, né, que é o posterior à chegada da família real portuguesa até praticamente a independência, né? Poderia se considerar também até o momento que Dom João retorna a Portugal, mas, né, o período joanino, né, afinal ele era rei do Brasil, também até 7 de setembro de 1822, então período joanino na história do Brasil, 1808 a 1822, certo? Foi o tema da nossa primeira videoaula. O tema da segunda videoaula foi sobre a independência e a organização do governo, a organização do Estado do primeiro reinado, certo? Até a abdicação, 7 de abril de 1831. Vocês não precisam memorizar essas datas, mas eu gosto de me forçar a memorizar essas datas. Eu tenho um pouco de obrigação de saber essas datas, né? Não é uma obrigação absoluta, né? Mas vocês não precisam, ok? O tema da aula de hoje é o período regencial, certo? Então, antes de eu introduzir o período regencial, eu vou dar uma voltada para trás, certo? Para relembrar alguma coisa que ficou do final da última aula, e aí, a partir desse pouco retorno para trás, a gente segue disparado mais acelerado possível para frente, ok? Então, gente, é o seguinte, qual que era a realidade política do final do primeiro reinado? Tá? Eu disse a vocês na última videoaula que, politicamente, havia basicamente dois grupos, o chamado, abram aspas, Partido Brasileiro, fecha aspas, abre aspas, apagar as aspas, né, Partido Brasileiro, entre aspas, e, abre aspas, o Partido Português, fecha aspas, certo? Bem, havia esses dois grupos, e por que eles têm aspas? Porque não eram exatamente partidos, eram tendências, eram agrupamentos que muitas das vezes se formavam no momento de uma confrontação. Sim, de fato, pelas ruas das maiores cidades do Brasil, havia confrontos entre brasileiros e portugueses. Em torno do que se davam esses confrontos? Aí a gente precisa retomar o que aconteceu desde o primeiro reinado até o final do primeiro reinado. Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil com o apoio do Partido Brasileiro, esse com aspas, certo? Se tornou imperador com o apoio desses caras, né? Antes dele se tornar imperador, lá ainda no período joanino, ele tinha nomeado um ministério dos brasileiros. Ele escolheu lá só brasileiro, ou a maioria de brasileiros, para formar um ministério, ainda quando ele era príncipe regente do Brasil, certo? Aí fez a independência, fizeram abaixo-assinado, dia do fico, fez a independência, organizou o governo, tudo com muito apoio dos brasileiros. Só que aí vem o episódio da Constituinte, que ele dissolveu a noite da agonia, certo? Que ele dissolve, prende, exila, né? Gente que queria uma vertente mais liberal, né, para a organização política brasileira, queria uma constituição mais liberal, com limitação do poder do rei, né? E aí, nesse ponto, houve uma ruptura, né, do Dom Pedro I com os liberais, com o Partido Brasileiro. A partir desse momento, o Partido Português começou a se aproximar do Dom Pedro I, certo? E aí vai acontecer esse movimento, ok? E isso vai se dar na medida que vão também se acumular as notícias ruins, né, os fracassos do primeiro reinado, como, por exemplo, a derrota na Guerra da Cisplatina, né, os problemas econômicos, né, os produtos que o Brasil mais exportava estavam em baixa, né, ou o Brasil não conseguia vender, ou vendia a um preço muito baixo, o que, né, provocava crise econômica no país, né? Lembrando que naquela época, início do século XIX, a região mais rica do Brasil eram os estados que compõem atualmente o Nordeste, né? Ou as províncias que compõem atualmente, que a gente chama de Nordeste, certo? Bahia, Pernambuco,
né? Eram os lugares que tinham mais riquezas no Brasil, né? Tinha Minas, né? Mas que também estava em decadência, porque, afinal de contas, o ouro, a época, eu ia dizer, a época áurea do ouro, né? Mas, assim, a época em que mais se extraiu ouro do Brasil, ela já tinha ficado muito para trás, em 1820 alguma coisa, certo? Então, assim, a realidade brasileira era de crise econômica, né? Então, para piorar, havia um imperador que estava, à medida que o tempo passava, ele ia se tornando cada vez mais impopular, certo? Então, havia esse confronto entre os partidos brasileiro e o partido português, certo? De modos que a abdicação do Dom Pedro I foi uma vitória dos brasileiros. E os brasileiros eram o quê? Liberais. Os portugueses eram o quê? Mais conservadores. Havia até aqueles que eram reacionários, né? O que é um reacionário? O reacionário é alguém que ele não quer conservar, ele quer voltar ao que era antes. Tinha gente dentro desse partido português que queria o retorno do Brasil a Portugal. Se não com a condição de colônia, pelo menos Reino Unido. Vocês estão entendendo? Então, havia essa tendência, né, conservadora e reacionária dentro do partido português. E isso foi derrotado com a abdicação do Dom Pedro I, certo? Enquanto que os brasileiros vão sair vitoriosos. E aí nós temos uma mudança no período regencial que é interessante de colocar aqui para vocês, que é o seguinte: o que vai se tornar o chamado Partido Português, entre aspas? Ele vai dar origem ao movimento restaurador durante a regência. O que queriam os restauradores? Os restauradores queriam que Dom Pedro voltasse. Tá? Esses eram os restauradores. Restaurar quem? Dom Pedro, como imperador. Certo? E o Partido Brasileiro, aspas, né? Aspas, Partido Brasileiro, né? Esse vai ser dividido em duas vertentes. A primeira vertente era a dos liberais moderados, tá? O que queriam os liberais moderados? Entre outras coisas, a manutenção da escravidão, tá? A manutenção da integralidade territorial do império, certo? E a monarquia constitucional. Eles queriam isso, e agora, nessa altura, os liberais moderados até defendiam a Constituição de 1824. Deixa essa Constituição aí, tá bom? Vamos deixar essa Constituição, porque ela mantém o Império Unido, ok? Só que tinha os liberais exaltados, tá? E o que defendia os liberais exaltados? Muitos deles defendiam a mudança do regime de monarquia para república, muitos deles defendiam o fim da escravidão. E, digamos assim, os liberais exaltados, eles tinham uma batida assim, mais social, mais a favor dos pobres, dos negros, né, dos desfavorecidos, né, num sentido assim, mais até quase social, certo? Esses eram os liberais exaltados, tá? Eles tinham até apelido, se vocês quiserem saber, só por curiosidade, tá? Sei lá, eu ando analisando questões de SpaceX e vestibular, não é muito de aparecer isso, tá? SpaceX tem uma tendência para essas coisas, esses detalhezinhos, a SpaceX tem mais tendência. Mas vai lá, quais eram os apelidos dos caras? Os restauradores tinham o apelido de Caramurus, né? Caramuru é um personagem lá é uma pessoa que existiu mesmo, né? Que era um português que veio para o Brasil e depois retornou a Portugal. Então essa é a imagem que se criava, era um apelido jocoso, né? O Caramuru é o cara que vem aqui só tirar proveito, né? Do Brasil e para retornar a Portugal rico. Tá? Essa que é a ideia, né? Então por isso o antigo Partido Português, atual Partido Restaurador, o movimento restaurador, seriam os Caramurus, certo? Os moderados seriam apelidados de Chimango. A explicação eu não sei, mas é o apelido deles. Chimango é o nome de um pássaro, né? Não sei porque, nunca me aprofundei muito, né, por que o apelido deles era Chimango, mas eles tinham esse apelido de Chimango. E os liberais exaltados tinham o apelido de Farroupilhas, tá? Esse é fácil de explicar, né? Farroupilha vem de farrapo, que vestia farrapo. Como eles eram mais numa pegada mais social, né, fica fácil entender, né? Vestia um farrapo, farroupilha, defendia pobre, né? Tipo assim, ok? Então, esses eram os três grupos políticos da regência, os que disputavam o poder durante a regência. Os regressistas,
Estou adiantando as coisas. Os restauradores, tá? Os liberais moderados e os liberais exaltados. De novo, repetindo, restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. Esses eram os 3 grupos. Quem é que tomou conta do governo, tá? No início da regência? Os liberais moderados, tá? Eles tinham mais força, mais poder, tá? Os liberais moderados eram mais fortes. E aí, com a abdicação, já agora falando efetivamente do período regencial, com a abdicação do Dom Pedro I, então o Dom Pedro I vai retornar a Portugal. Antes ele vai fazer uma parada na Inglaterra e vai para Portugal, e lá vai ter uma guerra civil que vai durar até o Dom Pedro I morrer, tá? E ele vai vencer essa guerra, inclusive, vai dominar lá o Dom Miguel, né? Vai vencer o Dom Miguel e vai recolocar a filha dele, a Maria da Graça, vai se tornar a rainha de Portugal, ok? Efetivamente vai ser a rainha de Portugal. E aqui no Brasil, então, começa o período regencial, tá? E aí o que vai acontecer? Seguindo a Constituição de 1824, vai ser nomeado primeiro uma regência trina provisória, que vai governar o Brasil alguns meses, até a Assembleia Geral do Império se reunir e escolher uma regência trina permanente. Essa regência trina, ela teria um mandato de 4 anos, então seriam 3 indivíduos que seriam nomeados para governar o Brasil por 4 anos. Depois teria que ter uma nova eleição, né? Porque assim, calculando, Dom Pedro II, né, ou Pedro, né, Pedro de Alcântara, não era Dom Pedro II ainda, mas o que seria Dom Pedro II, ele tinha 5 anos, mais 4 dá 9, não seria maior de idade ainda, então teria que ter uma outra regência. 9, 10, 11, 12, 13, provavelmente com 13 anos teria que ter uma nova eleição, porque ele não teria maioridade. Até ele alcançar uma maioridade, seriam feitas essas eleições, né, que teriam validade de 4 anos, né, uma regência trina permanente. Tá? Gente, eu até estava olhando aqui, ó, esse tema de aula que eu estou dando aqui, essa videoaula, é o módulo 6 do livro 2, certo? Começa ali a partir da página 35, tá? A apostila de vocês não faz nenhuma referência aos nomes dos componentes dessa regência. Então, né, também em provas, assim, né, eu nunca vi, tá? Agora, SpaceX às vezes gosta de pegar nesses detalhes, tá? Então, tá? Todo cuidado é válido nesse caso, tá? Se vocês quiserem dar uma memorizada nos nomes, procurem saber os nomes, tá? Eu não sei os nomes dessas pessoas, eu só olho quando eu vou dar aula para comentar algum detalhe, alguma coisa assim, tá? Mas, assim, o que eu posso dizer sobre esses personagens, né? Primeiro, um dos regentes eu sei de cabeça que era, tá? Vocês vão entender por quê. Um dos regentes era o Francisco Alves de Lima e Silva, tá? Vocês já sabem. Quem assistiu a outra videoaula, as outras, sabe quem é o Francisco Alves de Lima e Silva. Quem que é o Francisco Alves de Lima e Silva? Ele vem a ser pai do Luiz Alves de Lima e Silva, que nós também conhecemos como Duque de Caxias, né? Que nessa altura estava ainda no começo da carreira, né? Era novo ainda, era um molecão ainda, né? Mas o pai dele já era um general, né? E inclusive lutou, né, na Confederação do Equador, dominou lá, matou um monte de gente, a mão do Dom Pedro I na Confederação do Equador. Então ele era um militar e um político muito prestigiado, né, no primeiro reinado e no período regencial. Então ele vai ser um dos componentes dessa regência trina, ok? Aliás, das duas, tanto da provisória quanto da permanente, diga-se de passagem, tá? E os outros 2 componentes, eu não vou lembrar o nome, tá? Mas o que eu posso dizer sobre eles? Ambos, cada um representava uma região do Brasil. O Brasil era basicamente dividido na época do Império em norte e sul. Tinha as províncias do norte e as províncias do sul, genericamente falando. Então, tinha um político que ele era maranhense, mas ele representava as províncias do sul do Brasil. Ele ficou no sul do Brasil, assim, sul do Brasil que eu digo São Paulo, ali aquela região. Então ele se tornou um representante das províncias do sul do Brasil na regência. E tinha o outro que era baiano
e que ficou sendo representante das províncias do norte do Brasil. Então essa foi a regência trina, tá? E assim, o interessante desse período, esse período ele foi tão conturbado que nenhuma das regências completou mandato, tá? Vou explicar por quê já já. Antes, é preciso explicar assim, o contexto geral da regência, né? Qual foi o contexto geral da regência? Primeiro, tá? Não se esqueçam nunca, a regência foi uma vitória dos liberais, tá? E uma vez vitoriosos, tá? Os liberais vão implantar reformas, né? Inclusive reformas constitucionais, tá? E eles vão estabelecer um tipo de governo federalista, tá? Que é o contrário do governo centralista. O que é o governo centralista? É o governo que concentra todas as decisões em uma única pessoa. As decisões do Brasil inteiro são concentradas na capital, na figura do imperador. Tanto é assim que o imperador, ele nomeava governador, presidente de província, né? Ele nomeava juiz de paz, certo? Ele nomeava um monte de gente, certo? Esse era o papel do imperador, e mesmo porque, ainda se não fosse por isso, esse imperador ele exercia um poder moderador, que era um poder, prestem atenção, que estava acima de todas as pessoas, certo? E aí, com a regência, por exemplo, não tem imperador. Se não tem imperador, não tem por que ter poder moderador. Então, o poder moderador ele vai ser suspenso no período regencial, certo? E, além disso, as províncias vão receber mais autonomia. O que significa essa autonomia? Bem, os presidentes das províncias continuavam a ser nomeados lá do Rio de Janeiro. Porém, as províncias passaram a ter assembleias legislativas, certo? E não tinha antes assembleia legislativa. Seriam então deputados eleitos, tá? Para representar os interesses dos eleitores perante os presidentes da província, que eram nomeados pelo governo central do Rio de Janeiro, certo? O nome, presta atenção, o nome da medida que fez essa modificação se chama Ato Adicional. Presta atenção porque cai muito. Tanto quando cai período regencial em vestibular, é pouco, admito, mas quando cai, falam do ato adicional muitas vezes. Ato adicional, ano 1834. Qual foi a consequência dele? Ele deu mais autonomia administrativa para as províncias, ou seja, federalismo, né? Assembleias legislativas provinciais, certo? Então, essa foi uma das medidas do ato adicional de 1834, tá? Tem mais coisas que eu vou falar mais adiante, mas por hora ficamos com essa ideia. O federalismo, né? O federalismo, ele, né, que é mais autonomia para as províncias, ele deu lugar, ele ocupou o lugar do centralismo. Antes era centralizado o negócio e passou a ser mais federalista, certo? Outra medida do período regencial, ainda no ano de 1831, no ano da abdicação do Dom Pedro I, foi a criação da Guarda Nacional, tá? E aí tem um detalhe importante que eu preciso dizer a vocês, que é o seguinte: o Dom Pedro I era um cara muito próximo dos militares. Ele era muito próximo dos militares, certo? E tanto assim que ele deu um golpe, né? A Noite da Agonia, né, em que ele dissolveu a Constituinte, foi um golpe, né? Ele deu um golpe, certo? Para dissolver a Constituinte. Então, qual era a ideia dos liberais? Os liberais achavam que forças armadas muito poderosas eram um risco para a liberdade do cidadão, porque o governante podia usar essas forças armadas contra o povo. E eles davam o exemplo da Noite da Agonia, certo? Então, qual foi a ideia dos liberais? Vamos enfraquecer as forças armadas, exército, principalmente o exército. O exército era uma força muito, naquela época, muito volúvel, assim, principalmente os praças, né, o soldado, cabo, sargento, era um pessoal muito rebelde, né? E aí vale dizer um negócio importantíssimo aqui para vocês, que é o seguinte: o exército, todos nós sabemos, né, que ele é basicamente dividido em duas carreiras, né? A carreira do praça e a carreira do oficial, né? E os oficiais do Exército Brasileiro, na maioria, eram estrangeiros.
né? Ou, se não a maioria, pelo menos um grande número dos oficiais do Exército Brasileiro naquela época eram estrangeiros, muitos portugueses, muitos de outros países, inclusive. E aí a regência ela fez várias coisas para acabar com isso aí, né? E também, além disso, né, de serem muitos estrangeiros e gente que cuja lealdade era suspeita, né? Como tinha muitos portugueses, podia ser que esses portugueses quisessem retornar a Portugal, né? Fazer o Brasil virar a colônia de Portugal ou o Reino Unido a Portugal, né? Então havia muita desconfiança em relação aos oficiais, a lealdade dos oficiais. E havia muita desconfiança em relação aos praças, tá? Por quê? Porque os praças eram, nesse sentido, vou dizer, muitos praças eram de tendência liberal exaltada, entendeu? Rebeldes, revolucionários, né? E houve muita confusão nessa época, houve muita revolta, explosão de revolta nessa época, né? No dia que Dom Pedro I abdicou, estava tendo um princípio de revolta nos quartéis do Exército lá no Rio de Janeiro, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, qual foi a solução encontrada pelos liberais moderados? Vamos diminuir o tamanho do Exército. Outra medida que eles tomaram: quem não derramou sangue lutando pelo Brasil nas guerras, não vai poder permanecer na força. Teve um decreto nesse sentido. Então, vários militares, vários oficiais, era o seguinte: quem é estrangeiro, é oficial e não derramou sangue lutando pelo Brasil, então deve ser desligado da força. Então foi uma enxurrada de gente que foi embora. Um deles foi o patrono da artilharia, né? O Malé, né? Esqueci o primeiro nome do Malé, droga. Tá, mas o Malé era nascido na França. Ele lutou nas guerras, mas ele não foi ferido. Então, porque ele não foi ferido, ele teve que se desligar do exército. Teve um decreto nesse sentido. Depois, lá na frente, ele vai voltar. Mas agora, né, no período regencial, ele foi afastado do exército. Entendeu? Então, foi uma medida dos liberais realmente de desconfiança em relação ao exército, em relação aos oficiais do exército. E também havia desconfiança em relação aos praças. Então, eles vão reduzir o tamanho do exército, né? A Marinha já era um pouco mais confiável, porque a Marinha era aristocrática, né? O pessoal, né, aristocrático, fino, elegante e tal, parará. Mas a Marinha também sofreu, em alguma medida, consequências dessa, digamos, aspas, perseguição dos liberais moderados. E, em contrapartida, com a preocupação da manutenção da ordem, eles vão criar a Guarda Nacional, que era o quê? Era uma milícia, né? Que é diferente, uma milícia é diferente de uma força militar regular, né? Uma milícia é composta de cidadãos, todos eles são voluntários, tá? E ela não recebe salário, tá? Então eles não recebem salário. Inclusive as armas que os milicianos apresentam são armas particulares, ou pelo menos algum cidadão de posses que compra armas para armar os demais milicianos, certo? Então é assim que funciona. Então a Guarda Nacional foi criada, o apelido dela era Milícia Cidadã. Qual era a finalidade da Guarda Nacional? A manutenção da ordem no Império, certo? E a Guarda Nacional, então, em cada distrito, em cada paróquia, sei lá, município, tinha que ter uma unidade ou uma fração de unidade da Guarda Nacional, né? E os postos no início da formação da Guarda Nacional, os postos eram eletivos, né? As pessoas eram escolhidas por eleição. O cabo, o sargento, o tenente, o capitão, assim por diante, o coronel, era eleito no começo. Depois, com o passar do tempo, esses postos eles começaram a ser comercializados, né? Se tornou uma maneira de arrecadação financeira por parte do Estado, né? Então, a Guarda Nacional era isso, era uma milícia cuja finalidade fundamental era a manutenção da ordem, já que o Exército não era considerado confiável nessa tarefa da manutenção da ordem. Tá, vamos lá. Mas é interessante porque a história é cheia de ironias e daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Tá? Outra coisa importante, lembra que eu falei que o Dom Pedro I nomeava os juízes de paz principalmente? Pois bem, na regência se estabeleceu que os juízes de paz seriam eleitos pela comunidade, na paróquia, sei lá, no município,
ok? Então, eleição de juiz de paz. É claro, o que acontece? É como se você estivesse tirando a decisão do poder central e passando a decisão para os cidadãos nas suas respectivas localidades. O nome disso é federalismo, tá bom? E aí, né, eu anotei aqui, né, mas é a criação das assembleias provinciais que eu já tinha comentado com vocês, certo? E aí, gente, é o seguinte, federalismo é interessante, né? Porque no centralismo, o rei, ele toma decisões por todo mundo. O imperador, no caso, né? Aqui no Brasil, o imperador, ele toma decisões por todo mundo, tá? Então, é tipo assim, você não precisa se preocupar muito porque o imperador vai tomar a decisão por você, tá? Muita gente que era liberal achava isso o fim da picada, tá? Mas aí, o que aconteceu? Se estabeleceu um federalismo no Império. E aí, as decisões passaram a ser locais. Qual era o problema? O pessoal não se acertava, né? As pessoas não concordavam sobre qual decisão tomar. Quem escolher para ser juiz de paz? Quem seria eleito para ser deputado na Assembleia Provincial, certo? Não havia acordos, principalmente entre as elites das províncias. Então, o que começou a acontecer no período regencial? Começou a ocorrer um acirramento das disputas pelo poder entre as oligarquias provinciais. Por quê? Ocupar postos de governo muitas vezes podia significar prestígio, poder e até dinheiro, certo? Então, as famílias lutavam, né, pelo poder. E começou a haver luta violenta, luta sangrenta pela posse do poder. Então começa um período de instabilidade ainda maior no Império. Já era instável no primeiro reinado, não estava fácil. Ficou ainda mais instável no período regencial, certo? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Os problemas econômicos que já eram ruins no primeiro reinado ficaram piores no período regencial, tá? Os produtos brasileiros perderam ainda mais valor, o Brasil vendia cada vez menos. Aí alguém vai dizer, professor, mas o café? O café estava começando. O café, na verdade, tinha começado a ser plantado no primeiro reinado. No período regencial estava gerando lucro significativo, mas o negócio, a lavoura ainda estava se expandindo no chamado Vale do Paraíba. Aliás, Vale do Paraíba é aquela região entre Minas, Rio e São Paulo. Aquela regiãozinha ali, né? Naquele entorno ali, houve a expansão, mas ela estava nos seus momentos iniciais. Tinha começado no primeiro reinado, mas o negócio ainda estava começando, certo? Baixas, então, do preço do algodão, do café, do tabaco, né? Que eram os principais produtos de exportação brasileiros, certo? Então, né? Crise, né? Crise. O Estado brasileiro sem recursos, muitas disputas pelo poder, tá? E acontece uma coisa que é necessário dizer também, né? Enquanto as elites, né, brigavam uma com a outra, começou a abrir espaço também para a manifestação política dos que vinham de baixo, os mais pobres, classe média e até mesmo os pobres, né? Revolta de escravo, tá? Começou a haver brecha para isso. Como o pessoal lá de cima estava brigando, eles estavam se enfraquecendo politicamente, né? Então, quem vinha embaixo, né, classe média, classes inferiores e até escravos, começou, né, como se fosse uma erupção vulcânica. Isso aconteceu em várias províncias do Brasil, né? E aí você tem os episódios das revoltas regenciais, tá? Que olha só, gente, eu, professor de história, depois de quase, né, 17 anos dando aula, eu ainda preciso dar uma olhadinha em alguns detalhes. Então, não se preocupem, tá? Tentem desenvolver um método de memorização, né, que inclua basicamente 3 informações: onde, o que e quem. Vocês estão entendendo? Se vocês puderem anotar, tá? Para não esquecer, onde, o que e quem. Se vocês souberem isso, eu acho que, né, dificilmente... Porque do resto é só montar uma historinha, né? E a historinha, se você sabe onde, o que e quem, fica fácil montar essa historinha, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, no Pará, houve a cabanagem, que é bem isso. Elites disputando violentamente o poder. Daqui a pouco o povão falou, estão disputando? Nós também queremos. E aí o negócio ebuliu, né?
Então a cabanagem que vai acontecer no Pará foi uma revolta popular, né? O que é da onde vem a palavra cabanagem? Vem de cabana, que é onde viviam as pessoas mais humildes lá da região amazônica. Até hoje é assim, né? O pessoal vive em barraca, em palafita lá, né? O pessoal que é mais humilde. Então o apelido desses caras que viviam em cabana era cabanos, né? Então a revolta dos cabanos ou a cabanagem, né? Lá no Pará, tá? E foi basicamente um conflito de índio, negro e mestiço contra a elite, né, da província, certo? Ou melhor dizendo, índios, negros, mestiços, mais parte da elite da província do Pará contra a elite da província do Pará, aliada do governo imperial, certo? Isso foi a cabanagem, tá? Então, ó, o povão se rebelou, se aliou com uma parte da elite paraense contra uma outra parte da elite paraense aliada do governo do Império, né? Então foi uma guerra civil, né, que aconteceu lá no Pará, durou 1 ano, os cabanos foram violentamente massacrados, né? Aproximadamente 40% da população do Pará morreu, né? Foi um negócio realmente muito violento. O Pará, que não queria ser Brasil, meio que foi forçado, né? Na Guerra da Independência do Brasil, foi forçado a ser Brasil. O Pará queria continuar vinculado a Portugal, né? Diga-se de passagem, é bem interessante dizer isso. Outra revolta que houve lá foi a chamada Balaiada, né? No período regencial, ocorreu dessa vez no Maranhão, certo? E basicamente quem lutou contra quem? Vaqueiros, lavradores, artesãos e quilombolas, ou seja, gente da massa do povo, né? O chamado povo acebolado, né? Esse povo vai se levantar contra os fazendeiros e as autoridades imperiais, certo? Então vai ser uma luta que vai durar 3 anos, eles vão chegar a ocupar a segunda maior cidade do Maranhão, que é Caxias, certo? Vão fazer uma capital lá, vão chegar... Aliás, no Pará também teve isso, né? Teve até diário oficial, né, da província, né? Teve duas figuras lá no Pará, o Antônio Vinagre e o Eduardo Angelim, que chegaram a ocupar se dizer, né, presidente da província, e a mesma coisa aconteceu no sul do Maranhão, certo? Com a Balaiada. E aí é interessante que, né, igual eu tinha falado, é irônico, né? A Guarda Nacional foi criada para manter a ordem. A Guarda Nacional não conseguiu manter a ordem. Então, no momento que a situação ficou complicada na regência, o que acontece? Vão nomear um comandante militar para ir lá e resolver a parada, né? Quem vai ser esse comandante militar? Vai ser o então tenente-coronel Luiz Alves de Lima e Silva, certo? E aí ele vai dar conta do recado, né? Em 1841 ele vai massacrar lá os rebeldes, né? Vai ser bem violento o negócio. E pelos feitos que ele realizou pacificando a província do Maranhão, ele vai receber o título de Barão de Caxias. Aí que ele vai entrar para, né, a nobreza mesmo, né? A partir da atuação dele na Balaiada, ok? Que também, né, foi um massacre, mas pacificou, afinal de contas, né? A guerra que havia antes, ela deixou de existir. Então, assim, realmente, os rebeldes, eles procuraram um confronto e tiveram como resposta a guerra, né? Em que eles foram derrotados e, enfim, né? Foram rendidos, e aí, ou mortos. E aí você tem a pacificação do Maranhão. E aí, outra revolta que houve foi na Bahia. A Bahia, houve 2 episódios interessantes, tá? Na Bahia, houve primeiro uma revolta de escravos, tá? E não se esqueçam, as elites brasileiras tinham muito medo de um negócio chamado haitianismo, ou seja, eles tinham medo, né, de que os escravos se rebelassem, matassem os seus donos, certo? E, né, fizessem uma revolução, né? Havia muito receio nesse sentido. E isso aconteceu na Bahia, uma revolta de escravos, certo? Mas eram escravos muçulmanos, certo? Escravos muçulmanos que eram muito maltratados justamente por serem muçulmanos, porque, né, o Brasil era um país católico, né? Só que esses escravos muçulmanos, eles vinham de uma cultura mais sofisticada.
Eles foram escravizados, mas eles vieram de um mundo mais sofisticado no norte, mais na África subsaariana, mas um pouquinho mais para o norte, que era uma região islamizada. Então é um pessoal que sabia ler, escrever, e eles se comunicavam, né? Até hoje já encontraram bilhetinhos, né, que esses escravos mandavam para o outro, e com isso eles conseguiram articular uma revolta que não durou muito tempo, ela foi resolvida em questão de 1 ou 2 semanas, mas que colocou em risco, durante algum tempo, colocou em risco o domínio escravocrata na Bahia, certo? E aí as autoridades elas foram rápidas em massacrar esses escravos e dominar essa revolta, tá? Isso foi então a Revolta dos Malês, certo? Aconteceu na Bahia em 1835. Revolta dos Malês. Bahia, 1835. Tá? Quem? Escravos. Ok? E na mesma Bahia, alguns anos depois, tá? Algum tempo depois, houve, entre 1837 e 1838, houve a Sabinada, né? Por que o nome é Sabinada? Porque o líder dessa revolta era um padre chamado João Sabino, certo? E o Sabino, ele era líder, ele era um líder da maçonaria, e o pessoal que participou dessa revolta também era maçom, só que eram pessoas de classe média, né? Eram profissionais liberais, né? Tipo jornalista, médico, professor, funcionário público, militares. Era esse pessoal que se reunia na mesma loja maçônica e que estava revoltada com o descalabro da administração imperial em relação aos interesses da Bahia, né? A Bahia era uma província rica e que estava em franca decadência, e eles colocavam a culpa dessa decadência na forma como o império estava sendo administrado pela regência. Então qual foi a ideia desses caras? Vamos criar uma república na Bahia até o menino Pedro de Alcântara se tornar homem e ele voltar a ser imperador. Quando ele voltar a ser imperador, a Bahia volta a fazer parte do Brasil. Interessante, né? Só que, né, essa revolta ela também durou pouco mais de um ano e ela foi derrotada, né? Essa revolta ela foi entre 1837 e 1838 e foi derrotada, tá bom? E aí tem mais uma, né? Tem mais uma. Na verdade, tem uma outra revolta que não é muito comentada, que se chama Cabanada, tá? Tem a Cabanagem do Pará e teve a Cabanada de Pernambuco, né? Também foi uma revolta popular que foi esmagada rapidamente, ainda nesse período regencial, né? O pessoal, os livros de história, tem livro de história que às vezes mostra, tem livro de história que omite essa situação, mas houve a tal da Cabanada em Pernambuco, diferente da Cabanagem no Pará. Aliás, a cabanagem é mais fácil de aparecer numa prova do que a cabanada, tá? E nós temos a famosa, todo mundo já deve ter pensado, na hora que eu falei em revolta colonial, toda vez, quando eu comecei a falar de revolta regencial, eu acredito que alguns de vocês tenham pensado na Farroupilha, que foi a maior de todas. Aliás, foi a maior guerra civil da história do Brasil, que é a que durou mais tempo. Ela foi de 1835 a 1845, ela aconteceu no Rio Grande do Sul e ela tem a ver com o quê? Ela foi uma revolta de elite, pecuaristas, certo? Que viviam do quê? Que viviam de vender charque, que viviam de vender couro, que viviam de vender os produtos que vêm do boi, né? Tudo que pode ser extraído do boi eles vendiam. Só que aconteceu o seguinte, lembrem-se, o Uruguai era Brasil, o Uruguai se separou do Brasil. O Uruguai e a Argentina são regiões em que os pastos são melhores, certo? Então os produtos que vêm do boi no Uruguai e na Argentina são de melhor qualidade. E aí o que aconteceu durante a regência? Durante a regência, o Império querendo arrecadar fundos, e o Império, por causa dos tratados que o Império tinha com a Inglaterra, o Império tinha dificuldade de elevar a tarifa alfandegária, né? De arrecadar por essa forma. Então qual foi a solução do Império? Vamos arrecadar internamente. E aí eles começaram a aumentar os impostos sobre as mercadorias vendidas pelos gaúchos, certo?
especialmente os produtos do boi que eram vendidos pelos pecuaristas lá do Rio Grande do Sul. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma revolta, né? O pessoal vai ficar indignado porque os produtos uruguaio e argentina, além de serem melhores, né, de melhor qualidade, eles também alcançavam preços menores quando vendidos aqui para o Brasil em comparação com os produtos vendidos pelo Rio Grande do Sul, né? Então eles vão começar a ter prejuízo, né? Vão começar a vender menos, né? E vão se rebelar em relação a isso, certo? Então essa foi a famosa Revolução Farroupilha. Farroupilha, aí não dá para confundir os farroupilhas, que eram os liberais exaltados, com os farroupilhas da Revolução Farroupilha, é uma coisa completamente diferente. Por que os revoltosos da Revolução Farroupilha eram chamados de farroupilhas? Porque eles não se vestiam como soldados, eles iam para a guerra, mas eles não iam como soldados, eles iam com roupa civil comum. Então ficou aquela coisa, são rebeldes farroupilhas, certo? Aí ficou sendo a Revolução Farroupilha, né? Essa revolução. Ela durou 10 anos. É interessante dizer que eles queriam se separar do Brasil, ou pelo menos uma boa parte deles, né? Depois alguns negaram, né? Um dos líderes da Revolução Farroupilha, o Bento Gonçalves, negou que queria se separar do Brasil, mas eles deram algumas indicações que queriam, boas indicações que queriam se separar do Brasil. Essa revolução, essa revolta, ela se expandiu para além do Rio Grande do Sul, ela chegou a Santa Catarina e ela tinha intenções de ir adiante, tá? Mas eles foram contidos ali em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina foi estabelecida a República Juliana, certo? Foi onde lutou o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, onde ele conheceu a esposa dele, né? A Ana, que ficou conhecida como Anita Garibaldi, né? Que acabou se casando com ele, se tornando companheira dele, certo? Essa revolta também houve algumas conversas no sentido do Rio Grande do Sul se juntar ao Uruguai, mas elas não foram adiante, ok? E mais uma vez foi uma revolta que foi vencida pela atuação do agora Barão de Caxias, certo? Devia ser essa altura brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, né? Ela vai ser derrotada. E aí, algumas provas de vestibular, elas costumam contrastar a atuação do Caxias no Maranhão com a atuação do Caxias no Rio Grande do Sul, porque no Maranhão foi chumbo, né? O pessoal foi tratado a chumbo, né? Era um pessoal de uma camada social inferior, né? No Rio Grande do Sul o trato foi outro. Tá? E aí o pessoal dá duas explicações, tá? Os historiadores, né, dão duas explicações nesse sentido para a atuação do Caxias. Primeira explicação é a posição estratégica do Rio Grande do Sul, né? Enquanto tivesse guerra civil lá no Rio Grande do Sul, as condições, digamos assim, a presença militar do Império na fronteira com a Argentina, que era um país considerado perigoso para o Brasil, se enfraquecia. Certo? Então o Caxias ele atuou no sentido de vamos resolver logo esse conflito porque a gente está ficando fraco, tá? Então estender a mão para os rebeldes e falar assim, olha, anistia, vamos parar de lutar, bora, a gente vai resolver isso aí politicamente, diplomaticamente, era uma maneira de estancar a sangria, né, por assim dizer, ou melhor dizendo, interromper um processo de enfraquecimento militar do Brasil perante a Argentina, justamente na região de fronteira, tá? Por outro lado, também tem um componente social nisso, né? Era um pessoal da elite, né? Era um pessoal que era militar, né? Ou pelo menos era miliciano da Guarda Nacional que atuava nas guerras, né? Era gente que estava acostumado a lutar nas guerras lá do Uruguai, né? Na guerra da Cisplatina, um pessoal veterano dessa guerra, de guerras anteriores, certo? Então o tratamento do Caxias foi bem outro, né? Por uma razão estratégica e por uma razão social, certo? Não eram simplesmente gente do povão lá, o povão acebolado se rebelando, eram estancieiros, era gente de posses, era gente de influência, né? Era gente que possivelmente era da mesma loja maçônica do Caxias, ou que fosse da maçonaria, era maçom, certo? Isso era muito importante na época do Império, né? Pertencer a uma loja maçônica era um item necessário para uma ascensão social, né, ou para a manutenção de um status, certo? Então, por essas e por outras, o tratamento do Rio Grande do Sul foi exatamente outro, ok? Então, essa revolta ela acaba oficialmente em 1845, certo?
Há, inclusive, um episódio em que os próprios farroupilhas eles haviam prometido libertação aos escravos que tivessem sido voluntários para lutar nessa guerra, e na verdade no final das contas eles sofreram um grande massacre, né, que foi o massacre de Porongos, né, que é muito mencionado lá na história lá do Rio Grande do Sul, ok? Mas enfim, foi derrotado, e a grande consequência disso foi que os farroupilhas conseguiram o que eles queriam, que é a diminuição de impostos, e os derrotados vivos foram incorporados ao exército, reincorporados ao exército alguns, outros foram mantidos na Guarda Nacional, mas assim, em articulação com o esquema militar do Rio Grande do Sul, certo? Afinal de contas, era essa a visão que o então Barão de Caxias tinha da realidade geopolítica do Rio Grande do Sul, ok? Então foi isso, tá? Vale dizer que o período regencial ele vai de 1831 até 1840. A Revolução Farroupilha, então, ela só foi derrotada já no início do Segundo Reinado, ok? Então ela acabou o período regencial e essa Revolução Farroupilha, ela persistiu, ok? Agora, gente, já encaminhando para o fim, tá? Tem um negócio que eu queria deixar claro aqui para vocês, tá? Eu disse antes, no primeiro reinado tinha um partido português, tá? Durante o período regencial, os membros desse partido português vão se tornar restauradores, porque eles queriam o retorno do Dom Pedro I, tá? Para ser imperador novamente do Brasil. Só que o que aconteceu com o Dom Pedro? Morreu em 1834. Quando ele morre, então não dá mais para falar em restauração. Aí o movimento restaurador vai se tornar uma outra coisa, vai se tornar o regresso conservador, certo? Vai se tornar então uma organização política conservadora, chamada de regresso conservador. É um movimento, tá? Regresso conservador. O regresso conservador, no final da regência, vai se tornar o Partido Conservador, tá bom? E o que vai acontecer com o Partido Brasileiro? Vocês já sabem, vai se subdividir em liberais moderados e liberais exaltados, certo? E no final da regência, essas duas tendências liberais, os moderados e os exaltados, vão se juntar no Partido Progressista, né? Ou eles eram chamados de progressistas, simplesmente. Ou Partido Progressista ou progressistas, no final da regência. Quando tem início o Segundo Reinado, os progressistas vão se tornar Partido Liberal, tá? Então, assim, na transição da regência para o Segundo Reinado, vai acontecer a formação dos dois partidos que vão antagonizar durante o Segundo Reinado. Vão ser os grandes antagonistas do Segundo Reinado. O Partido Conservador, que vem lá do Partido Português, né, remanescente lá do Partido Português, e o Partido Liberal, que vem lá do Partido Brasileiro, tá? Isso no Segundo Reinado. Que mais que eu tenho que falar? Eu disse a vocês no início, né? Nenhum governo da regência concluiu seu mandato. É verdade, tá? Então vou fazer aqui um relato do que aconteceu, tá? A regência, como eu disse, ela vai de 1831 até 1840, ou seja, ela tem 9 anos, tá? Primeiro foi a regência trina provisória, né? Era para ser provisória, né? Como o próprio nome diz. Veio a regência trina permanente. Ela vai governar o Brasil de 1831 até 1834. Era para ficar até 35, tá? Por quê? Porque em 1834 vem o ato adicional. Lembra aquele ato adicional que criou as assembleias legislativas provinciais? Esse mesmo ato adicional, ele vai fazer uma reforma na Constituição do Império, em que ele vai transformar a regência trina numa regência una, certo? Então ela não vai ser uma regência trina, mas ela vai ser uma regência una, de modo que tinha que ser eleito um camarada para governar o Império, né? Esse camarada, o primeiro eleito, foi um padre, tá? Diogo Antônio Feijó, um político de São Paulo, né? Que foi eleito, e esse cara, ele era um liberal moderado, certo? Porém,
ele fez um governo que foi considerado posteriormente como um governo fraco. Isso explica, né, na opinião de muita gente, por que explodiram muitas revoltas durante o Império, justamente durante o governo do padre Diogo Antônio Feijó. Tá? Só para vocês terem uma ideia, Farroupilha é de 35, Cabanagem é de 35, a Cabanada do Pará é de 36, certo? A Sabinada é de 37, e ele vai governar o Brasil de 1834 até 1837. Em 1837, a situação política dele ficou tão ruim, mas tão ruim, que ele teve que abdicar, né? Então ele abdica não, ele renuncia, né? Quem abdica é rei, né? Monarca. Ele renuncia, né, ao governo da regência, e aí é convocada uma nova eleição, e aí nessa nova eleição foi eleito um camarada chamado Araújo Lima, né? Foi a regência una do Araújo Lima, que era o quê? O Araújo Lima era um regressista, ou seja, ele era um conservador, ele era um regressista, o cara do movimento do regresso conservador. E aí o Araújo Lima, ele começou a desfazer tudo ou boa parte do que os liberais haviam feito, né? Então ele começa a desfederalizar o Brasil. O Brasil tinha sido federalizado durante a regência do padre Diogo Antônio Feijó, e durante a regência do Araújo Lima, ele vai recentralizar o Império. Algumas coisas ele vai manter, né? Por exemplo, no início da regência, o poder moderador foi suspenso, e os conselheiros do Estado, aqueles 10 caras nomeados pelo imperador para serem conselheiros, também aquele negócio, o Conselho de Estado vai ser suspenso, isso vai ser mantido. Assembleias legislativas provinciais vão ser mantidas. Agora, nomeações, né, decisões sobre as províncias, tudo vai voltar a ser centralizado lá no Rio de Janeiro ao longo da regência do Araújo Lima. Só que esse cara também não vai cumprir o mandato dele. Por quê? Porque os liberais, né, safadinhos que eles eram, o que eles vão fazer? Eles vão começar a sondar o Dom Pedro, né, de Alcântara, ainda o menino Dom Pedro de Alcântara, 14 para 15 anos, vão começar a sondar e perguntando: ô menino, você já não se considera um homem? Você não é um homenzinho já? E aí o Pedrito vai falar: eu sou homenzinho já sou homenzinho, já cresci. E aí, né, vão começar a sondar, vão começar a colocar na cabeça do menino, do príncipe menino, que ele já podia ser um imperador homem. E aí, em 1840, vai acontecer o chamado golpe da maioridade. Através desse golpe, né, o Dom Pedro de Alcântara, que era um jovem de 14 anos, ele vai ser considerado maior de idade, né, que coisa que não era prevista, né, a maioridade com 18 anos, né, não a cidadania. No Império a maioridade era com 18 anos, cidadania 25, né. Então ele vai ser considerado maior de idade aos 14 anos, né, foi uma espécie de emancipação, né, aos 14 anos, e com isso, o que vai acontecer? A regência vai acabar. E, não coincidentemente, o primeiro gabinete, o primeiro grupo de ministros a governar o Brasil no segundo reinado eram liberais. Então os liberais deram uma forcinha para o imperador derrubar os conservadores e colocar justamente os liberais no governo. E os conservadores não podiam nem resistir, né? Porque se os conservadores resistissem, os liberais podiam acusar os conservadores de serem contra a monarquia, né? Os conservadores podiam dizer: a gente não quer o Dom Pedro. Não podia, né? Então os liberais usaram isso. E usaram também o fato de que muitas revoltas que aconteceram no Império justificavam a sua existência em função da ausência do imperador. Muitas delas, como a Sabinada, dizia que ia acabar desde que o imperador se tornasse governante do Brasil. Então isso também foi um argumento forte, né? Vamos colocar logo o imperador para dar uma diminuída nessas revoltas. E realmente isso aconteceu, né? A Revolução Farroupilha ainda vai durar mais 5 anos, mas ela foi a penúltima revolta que teve no Império, né? A última ainda vai acontecer, eu vou falar na próxima videoaula. Tá certo? E, gente, para finalizar, tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer a vocês, que eu preciso contar a vocês, que é o seguinte. Gente, vocês viram que
até 1840, que é o final da regência, o Brasil passou por várias revoltas, algumas tentativas de separação e uma separação efetiva, que foi o Uruguai. O Uruguai era Brasil, se separou do Brasil. O Rio Grande do Sul tentou se separar do Brasil. Pernambuco tentou se separar do Brasil. O Pará tentou se separar do Brasil. A Bahia tentou se separar do Brasil, ainda que dissesse que depois ia voltar. Mas tentou se separar, certo? Então, houve uma série de ameaças à integridade territorial do Império. Só que todas elas foram vencidas, com exceção da do Uruguai. Tá? E é muito comum se questionar por que o Brasil majoritariamente foi mantido unido, enquanto a América Espanhola foi fragmentada. E até o Uruguai é um país hispânico, né? Não é um país lusófono, né? Se separou, mas é hispânico, ok? Então, assim, o que foi efetivamente colonizado por português, assim, majoritariamente por português, ficou sendo o Brasil. O Uruguai teve alguns lugares ali que Colônia Sacramento, alguns lugares que tiveram colonização portuguesa, mas assim, a maioria do Uruguai era efetivamente espanhol, né, hispânico, né? Então, tá? Foi do Brasil por um acidente histórico, né? Acabou se separando, tá? Mas assim, a parte lusófona, que fala português, falante do português na América do Sul, se tornou Brasil. Por que o Brasil se manteve unido, enquanto a América Espanhola se fragmentou em vários países? Tá? Qual é a explicação que se dá? Então, eu vou começar a explicar isso a partir do fator menos importante para o mais importante, tá bom? Quais são os fatores, né, que vão manter o Brasil unido? Um deles pode ser considerado o seguinte: as elites do Império, elas foram formadas na época da colônia, tá? Foram formadas, grosso modo, em Portugal. A maioria dos membros da elite, principalmente aqueles que estudaram direito, né? Quem estuda direito geralmente, né, tem uma tendência para ir para a administração pública, né, ser funcionário público, juiz, certo? Tá? Esses caras vão estudar em Portugal na Universidade de Coimbra, então eles vão ter a mesma formação. Ah, professor, mas tinha uns que iam para Paris, né? Tinha os caras, alguns que iam estudar medicina, coisa assim. Agora, os que iam estudar direito, geralmente iam para Coimbra, certo? E assim, maranhense, gaúcho, mato-grossense, paulista, mineiro, tá? Os filhos das elites desses locais, na época da colônia era capitania, né? Capitania da Bahia, capitania de Pernambuco, capitania disso, daquilo. Esses caras iam para Coimbra e retornavam com a formação lá de Coimbra. Então havia uma espécie de uma unidade de pensamento nesses caras. Esses caras pensavam mais ou menos igual, muito parecido, certo? Então isso foi muito importante para manter a integridade do Brasil, porque eram pessoas que tinham a mesma formação, que tinham uma afinidade de ideias, né? Boa parte deles vão se tornar liberais moderados, né, no período regencial. Okay? Isso é um fator da manutenção da integralidade brasileira. Tá? Segundo fator, o Brasil é o único caso no mundo em que uma família real se desloca, não só a família real, a corte, uma corte que se desloca para a colônia. É o único caso no mundo em que isso aconteceu, tá? E isso ajudou muito o Brasil a ser unido. Vamos lembrar que teve a Revolução Pernambucana lá em 1817, que foi massacrada por ordem da coroa portuguesa, tá? Terceiro e mais importante de todos os fatores. Qual era o grande interesse comum entre as elites do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Pará, da Bahia, de São Paulo, de Minas? O que eles tinham em comum? Eles eram muito diferentes, né? Na verdade, as províncias eram como se fossem ilhas, assim, havia um isolamento geográfico entre uma província e outra. Mas o que mantinha o Brasil, ou melhor dizendo, o que representava os interesses das elites que governavam o Império de norte a sul? A manutenção da escravidão. E vocês podem notar que muitas das revoltas provinciais, né, envolveu também revolta escravocrata, revolta de escravos, né, contra os seus senhores. Até a Farroupilha,
não teve exatamente uma revolta de escravos, mas tinha uma unidade militar, a dos lanceiros negros, que foi massacrada, né, o chamado Massacre dos Porongos, que eu já me referi, né? Teve revolta de escravos no Pará, teve revoltas de escravos no Maranhão, em Pernambuco teve revolta popular, que deu né, houve uma ameaçazinha de revolta de escravo. Na Bahia teve a revolta dos malês, vocês estão entendendo? Então, quer dizer, a manutenção do império, em grande parte, se deve à manutenção da escravidão. Tá? A escravidão foi a grande liga do Brasil a partir do segundo reinado, a partir do período regencial, certo? A manutenção da escravidão. E sim, havia uma ameaça muito grande por parte da Inglaterra, né? A Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com a escravidão. Primeiro acabar com a importação de escravos e depois acabar com a escravidão. Basicamente porque a Inglaterra queria mercado consumidor. Gente que não recebe salário não consome, né? Então a Inglaterra queria consumidores para suas mercadorias. Então tinha que transformar escravo em trabalhador assalariado para que eles se tornassem consumidores das mercadorias inglesas. Então havia uma pressão na Inglaterra. Então, se o Brasil se mantivesse unido, ele teria mais condições de se defender dessas pressões da Inglaterra. Observando que todos os países da América Espanhola que se tornaram independentes acabaram com a escravidão, certo? Observando que lá nos Estados Unidos havia, né, essa, né, que vocês já devem ter ouvido falar, aquela divisão norte e sul dos Estados Unidos, sul escravista, norte contra a escravidão, né, anti-escravista, ok? Então, assim, o Brasil também estava atravessado por essa questão, só que as elites brasileiras, né, majoritariamente eram favoráveis à escravidão e deviam o seu status, deviam as suas condições econômicas, né, os seus privilégios econômicos eram devidos à manutenção da escravidão. Então, unidos, eles eram mais fortes. O gaúcho unido com o baiano, o paraense unido com o carioca, né, senhores de elite, eles se tornavam mais fortes diante dessa pressão inglesa. Tá bom? Então isso explica em boa medida por que o Brasil se manteve unido. Então esses três fatores são importantes, mas a escravidão é o maior de todos. Tá? Educação homogênea, né? Mesma educação das elites, Coimbra, Universidade de Coimbra. Depois passou a ser os cursos de Direito de São Paulo, foram criados por Dom Pedro I, né? Curso de Direito de São Paulo, Largo de São Francisco de São Paulo, e o curso de Direito de Recife, que pertence atualmente à Universidade Federal de Pernambuco. Tá? Mas esses caras já eram uns caras já dos seus 40, 50 anos, eles eram formados na época da regência em Coimbra, a maioria deles. Tá? Então havia uma homogeneidade de formação. E, gente, eu acho que já dá para ficar por aqui, tá? Já deu 1 hora de novo, tá? Vou encerrando por aqui. A nossa próxima videoaula vai ser sobre o Segundo Reinado. Muito provavelmente eu vou voltar um pouquinho no período regencial para, né, depois dar início aos detalhes sobre o Segundo Reinado. Gente, eu estou notando que, né, até agora, a última atualização que eu vi, 9 pessoas haviam assistido o vídeo e eu tive até 2 curtidas, né? Uma curtida é minha, né? 2 curtidas, né? Eu ainda acho que foi a Luísa e o Daniel, né? Que eu acho que eles devem dar uma olhadinha nos meus vídeos. Então, não precisa... Quer dizer, na verdade precisa sim, curtam, compartilhem, comentem. E assim, até agora ninguém fez nenhuma crítica, né? Eu quero ouvir assim, o que vocês querem que eu faça com esses vídeos, tá? Por enquanto eu vou fazendo aqui do jeito que eu consigo fazer, mas eu ainda estou tentando entender como é que funciona a parte de legenda, outras questões a mais, tá bom? Outra coisa que eu vou tentar fazer vai ser diminuir o tamanho dos vídeos, ok? Um abraço a todos, eu vou encerrando por aqui porque o vídeo está muito longo, tá? Saúde e paz para todo mundo.